Olá, meus queridos. Agora nós vamos falar sobre a direção oeste da roda de cura e como podemos utilizar essa sagrada medicina para nosso poder pessoal, para nossa elevação, para nosso encontro com o nosso eu mesmo. Então, a direção oeste, né, é um elemento terra, né, direção da mãe terra, a gente costuma dizer assim, né? O espírito guardião dessa direção é o Midgekiwis, é o urso, né? Os ursos são os grandes sonhadores. Os ursos são mortais se abordados de forma errada e na época errada do ano, e ainda assim pode ser muito gentis e verdadeiramente amorosos. Então, existem diferentes tradições que ensinam que os povos descendem do urso. Portanto, o urso tem uma posição muito honrada e particularmente espiritual falando. O urso tem sido um dos meus professores mais constantes, gentis e severos na minha caminhada. Então, sempre que preciso, né, entro nessa direção para buscar essa ternura e ao mesmo tempo essa firmeza do urso. Na roda do tempo dos Medjequios é a noite, né? Até a meia-noite. Então a estação aqui é o outono. Então os nossos anos adultos até a velhice. Então aqui é o momento da velhice. Aqui significa a morte do guerreiro. Então esse é o momento de desacelerar e fazer aqui um balanço das experiências de ir para dentro como um urso no outono, de ir para dentro ganhando força espiritual com conhecimento adquirido. O tempo para se preparar para os tempos de inverno ou tempos posteriores, né? Então, cada vez que você se sentir com a necessidade de ir para um tempo posterior, né, de acalmar, de desacelerar, é o momento de invocar, né, o nosso amado espírito guardião urso para poder estar conosco. Ele é o guardião do espírito da morte, mas não a morte assustadora que nos é dada em nossa mitologia atual, mas sim a morte de um modo de vida para o outro. A morte é uma necessidade inescapável no ciclo da vida. A morte, ela ilumina um ponto central, um ponto a partir do qual a culminação de todo o conhecimento pode ser tirada. Quando a morte de alguma forma é alcançada, só então, meus queridos, pode haver um novo começo, né, que utiliza um novo crescimento, o conhecimento retirado do passado. Então, não existe vida sem a morte, não existe o novo sem a morte, né? Então, muitas tradições colocam outro guardião espiritual muito sagrado, como as orcas, que são também consideradas guardiãs da sabedoria dos oceanos, ou a grande mãe, né? Então, começamos nessa direção a invocar, né, a Mãe Terra para que ela traga para o nosso ser, né, essa firmeza e essa força de entrarmos para o nosso caminho da morte, de deixar morrer, de deixar ir, né? Aqui nessa direção representada pelo povo preto, é um povo da força, né? É um povo enraizado, é um povo aterrado. Então, assim, é um povo que nos traz uma centralidade, sem medo do que está por vir, mas ao mesmo tempo também sem medo de deixar ir. Então, essa é a grande lição que o Espírito Guardião dessa direção vem nos trazer. Aqui ele é representado também pelo cedro, né? Pela planta o cedro. E o cedro queimado, ele é doce, né? Então, e as grandes florestas de cedro, por exemplo, na Colômbia, são magníficas e trazem essa coisa do recolhimento também. Dar a avó das ervas, queimar o cedro nessa época, é uma reverência à Mãe Terra, né? É uma reverência a essa direção que nos leva a uma grande reflexão de como nos conduzir nessa época de pausar, nessa época da caverna, nessa época de pegarmos o nosso tambor, que é
a ferramenta sagrada dessa direção, de tocarmos o nosso tambor, de nos conectarmos com o coração da Mãe Terra, de se conectar com o nosso coração, com esse espírito guardião, que são os animais que se doam para fazermos as ferramentas sagradas. A meditação aqui, ela é sentada. Então, assim, que é a reverência mesmo de estarmos totalmente conectados à Mãe Terra, sabe? Com o nosso chakra raiz, tocando o nosso tambor, na escuta, de observar o que precisamos deixar ir, de observar o que a gente precisa deixar morrer. Então, assim, é a introspecção total. Então, essa é uma grande lição que eu aprendi na minha vida, que não importa o quão difícil seja a introspecção, o conhecimento interno virá, né? As viagens xamânicas são necessárias, né? O trabalho psíquico aqui acontece de forma muito profunda nessa direção. Amor, emoções, estados de sonho, de liberação, sintonia com todos os grandes espíritos ao redor. Então, finalmente, nós chegamos aqui ao lugar da roda onde a gente, de forma esperançosa, a gente tem a paciência para ajudar aqueles que estão em outras partes da roda, a sabedoria para ficar quieto quando necessário e o dom do discernimento. Ao mesmo tempo que nós nos preparamos para a morte, para entender o que é a morte e que às vezes é preciso deixar ir para poder deixar vir o novo, a nos abrir para isso, a nos movimentarmos para isso, ao mesmo tempo isso nos dá a grandeza de ajudarmos outros irmãos e irmãs a se direcionarem dentro da roda quando estiverem em outras direções. Então aqui é o tempo da escuta total, aqui é o tempo total de recolhimento. Então aprender com as mortes, as coisas que eu preciso deixar ir, é uma forma de você trazer a tua potencialidade. Porque eu não posso trazer para fora o meu poder pessoal, eu não posso trazer magia ao meu ser, eu não posso trazer escuta dos meus ancestros se eu não abrir para a morte daquilo que eu penso que sou, né? Eu preciso chegar àquilo que sou, e para eu chegar naquilo que sou, eu preciso ir para as pequenas mortes. Então, vá para a sua meditação, sentado com o seu tambor, para questionar o que você precisa deixar ir. O que você precisa deixar morrer, né? Qual é a força que você está precisando? E ao mesmo tempo, vamos observar o que eu disse com relação ao avô urso, né? Ao mesmo tempo que ele é gentil e amoroso, ele também é feroz, quando acordado no tempo indevido. Então, muitas vezes nós também tiramos as outras pessoas dos seus lugares de forma indevida, no tempo indevido, porque a gente quer prevalecer a nossa vontade. O nosso ego é negativo. Então, como eu me posiciono diante do outro? Então, observar o que eu preciso deixar ir, né? Para adentrar o coração e na escuta, para minha morte, né? Para minha reflexão. Então, reflita sobre quais os ensinamentos que a roda de cura pode trazer a você com essas direções que você acessou. E escreva de forma ritualística e também de forma a fazer uma análise sobre os ensinamentos, sobre o teu ser. Qual é a visão que você tem de você após essas meditações? Como você pode usar os ensinamentos da roda de cura na sua vida pessoal, profissional e para o seu autocuidado? Como que você pode usar esse mapa extremamente importante para poder utilizar? Essa resposta você vai se dar percorrendo as 4 direções que acabei de dar para você. Então, mergulhe nisso, transite nisso, para que você possa, de fato, alcançar a sua evolução espiritual e o seu caminho de volta para casa. A volta para a tribo, a volta para os ensinamentos dos ancestros, da tribo ancestral do xamanismo. E eu convido você a mergulhar mais ainda. Esse é um convite do meu ser, da minha ancestralidade, né? Que todos os 4 guardiões traga para o teu ser fortaleza, traga para o teu ser conexão, traga para o teu ser sabedoria. É o que eu desejo ao teu ser e ao ser de todo o planeta Terra. Pila Maya, Mitakuyo e assim, por todas as nossas relações.
Eu sou Arlete Ayala e assim falei.